Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós teremos agora a nossa parte 2 de figuras de linguagem. Farei uma breve retomada na aula passada. Na aula passada, nós fizemos a classificação aí das figuras de linguagem, né, que se classificam em figuras de palavra, figuras de pensamento, figuras sonoras e figuras de construção ou sintaxe. Na aula passada, nós falamos sobre figuras de palavras e figuras de pensamento. Vamos relembrar bem rápido? As figuras de palavras, elas são divididas aí em 6, né? Nós falamos aí que a metáfora e a comparação, elas fazem uma relação uma com a outra. A metáfora, ela vai ser uma comparação implícita, né? Que não vai ter aí, né, os termos conectivos. Ela é uma flor. Já a comparação, ela vai ter o quê? Os termos conectivos. Então, ela é como uma flor. Falamos da sinestesia, né? Que começa com S, vocês vão lembrar aí da mistura dos sentidos, aquele perfume tem um cheiro doce. Falamos da catacrese, que é o quê? Dar nomes aí a objetos e seres que não têm um nome próprio dito, ou que às vezes o nome ali é bem difícil, bem complicado. Perna do óculos, perna da mesa, braço do sofá e assim vai. A metonímia, que é uma parte pelo todo, trocar aí, né, o autor pela obra, a marca aí, o nome pela marca, né? Eu comprei maisena, eu leio Camões. A perífrase está relacionada aí, né, a características atribuídas a lugares. Então, em vez de nós falarmos o nome do lugar, nós falamos as suas características. Nós já fazemos essa relação, por exemplo, cidade maravilhosa, né, como a cidade do Rio de Janeiro. E também temos a antonomásia, que é também um estilo de perífrase que já está relacionado a nome, como, por exemplo, a rainha dos baixinhos. Quando nós falamos assim, é uma antonomásia, todo mundo já faz referência ali à Xuxa. Ou o rei do futebol, que seria o Pelé, então é chamado de antonomásia. Nós também falamos sobre as figuras de pensamento. As figuras de pensamento também são 6. Nós falamos a prosopopeia ou personificação, que é da característica dos seres humanos, né, a seres inanimados. O jardim sorria para mim. A antítese e o paradoxo, nós falamos o quê? Que são palavras, ideias contrárias. A antítese é uma ideia contrária que pode acontecer na frase. Já o paradoxo é o quê? Algo absurdo, que vai estar ali no poema, algo, mas que ele não pode acontecer na vida real, né? Por exemplo, lá, estou cego e vejo o amor, né? E assim vai. O eufemismo é uma forma aí de suavizar termos, a hipérbole exagero e a ironia uma crítica. E aí, nessa aula agora, nós vamos falar sobre as outras duas figuras de linguagem, que seriam as figuras sonoras e as figuras de sintaxe, que é bem tranquilo também. Então, vem comigo, vamos aprender. Pessoal, a onomatopeia nada mais é aí que os sons, né? A emissão aí dos sinais, dos sons aí das palavras. A assonância e a literação confunde bastante, são repetições aí de letras. A assonância vai ser a repetição de vogais e a literação, repetição de consoantes. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, é bem legal essa dica. Vocês vão fazer a contagem da quarta letra, tá ok? Como assim, professora? Para vocês poderem diferenciar uma da outra. Então, pega esse bizu, ó. Aqui eu conto aqui, a quarta letra da assonância vai ser o quê? A vogal O. Aqui eu conto a literação, a quarta letra vai ser a consoante T. Então, vocês vão lembrar que a assonância é a repetição de vogais e a literação é a repetição de consoantes, tranquilo? Assim fica bem mais fácil para vocês pegarem aí e diferenciar ali na hora da prova. Então, a onomatopeia consiste na imitação aí dos sons. Olha o exemplo, o tic-tic-tac, né, que está falando do relógio, blém-blém aqui do sino, né? Então, a assonância, a repetição aí de vogais, ó, anule aliterações altamente abusivas. Olha o A. Aqui o mulato, nato, ato, lato, mulato está o quê? Tudo ato, mas aqui é a repetição das vogais A e O. A literação, a repetição aqui das consoantes, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma, então o R, Pedro, pedreiro, penseiro, esperando, então aqui nós temos o P, chove, chuva, chove sem parar, então aqui nós temos o CH, então a repetição de consoantes. Vamos agora para as figuras de construção, né? As figuras aí de sintaxe. Pessoal, algumas podem confundir, mas é bem tranquilas também. Então, vamos começar aqui com a elipse, que vai fazer uma relação caseira. Pessoal, a elipse nada mais é que a omissão de um termo. Só que esse termo ele vai ficar subtendido. Eu vou conseguir interpretá-lo, eu vou conseguir facilmente identificá-lo aí no contexto. Ó, à direita da estrada, sol, à esquerda, chuva. Então, aqui nós temos o quê? O verbo omitido, que é o verbo estava. Do mesmo jeito que eu falar assim para vocês, eu comprei
uma bolsa. Aí eu tiro esse eu e falo assim, ó, comprei uma bolsa. Todo mundo vai saber que o pronome aí, eu, ele está o quê? De forma elíptica. Ele é subentendido facilmente por causa da flexão do verbo, mas ele está o quê? Omitido. A zêgoma vai ser a mesma coisa, uma omissão de um termo. Só que esse termo ele já vai ser dito antes. Então, vai ser mais fácil ainda considerar a zêgoma aí. Olha o exemplo. Ele prefere um passeio pela praia. Eu, cinema. Então, aqui, ó, a palavra prefiro, ela foi omitida, mas ela já foi dita antes, tá vendo? Então, é bem tranquilo aí, elipse e zêgoma. Vocês vão lembrar que elipse e zêgoma é omissão de palavras ou termos. A elipse é um termo subentendido que nós vamos conseguir identificar e a zêgoma vai ser um termo que já foi dito antes, tranquilo? Então, vamos lá. Nós vamos ter também o hipérbito. O que é o hipérbito? É a inversão, né, da frase aí, da ordem natural da frase. Como assim, professora? Toda frase tem uma ordem direta, que é o sujeito, o verbo e o complemento. E o hipérbito ele vai fazer essa inversão aí dos termos da oração, tá ok? Olha aqui, ó. Viajam cansados os pescadores de ilusões. O correto era os pescadores de ilusões viajam cansados. Outro exemplo, são como anjos os meus alunos. O correto seria o quê? Os meus alunos são como anjos. Então, eu faço a inversão. Eu coloco ali o meu predicado no início, ou o meu verbo no início, coloco o meu sujeito no final. Então, hipérbito é aí a inversão da ordem direta aí das frases, ok? E aí, nós temos o assíndeto e o polissíndeto. Aqui apareceu o pleonasmo primeiro, deixa eu já explicar o pleonasmo. Pleonasmo é a mais tranquila, significa redundância. É você virar e falar algo ali para reforçar, fazendo uma repetição. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, né? Hemorragia de sangue, se já é uma hemorragia, já é de sangue, né, pessoal? Nós temos aí também assistir um filme baseado em fatos reais. Então, se já é baseado, já é em fatos. Nós temos vários aí frases que nós falamos aí no dia a dia como pleonasmo. Ah, ganhei graça. Se você ganhou, é graça. Choramos um choro. Então, choramos, se choramos, é um choro. Então, o pleonasmo é muito tranquilo e às vezes vocês cometem muito esse errinho aí, né, nas redações aí, fazendo a redundância desnecessária. O assíndeto e o polissíndeto está relacionado ao conectivo, à conjunção. O assíndeto vai ser a retirada dele, a supressão dele, e aí vai ser utilizada a vírgula no lugar. E o polissíndeto já vai ser o uso, né, ali, expressa ali na frase, né, com bastante frequência do conectivo. Então, olha o exemplo aqui, ó. O cantor interpretava a canção, vírgula, o público vaiava. Ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Então, aqui foi omitido os conectivos e. O cantor interpretava a canção e o público vaiava. Ele insistia e o público continuava. Então, aqui foi retirada essa conjunção. Já no polissínteto, nós vemos o que é a marca, né, constante desse conectivo, a repetição, ó. E falei, e gritei, e tentei, e gesticulei. A professora coloca-se a vírgula antes do e. Pessoal, a vírgula antes do e, ela só é aceita quando há uma mudança brusca aí de assunto. Falar com gritar é diferente, tentar com gesticular é diferente. Então, por isso que houve aí a vírgula antes desse e. Mas a vírgula antes do e, para quê? Não tem a necessidade de colocar a vírgula antes do e. Então, aqui nós temos um polissíndeto. Pessoal, nós vamos falar sobre o anacoluto, que eu acho que é uma das mais complicadas, porque o anacoluto, pessoal, é uma interrupção na frase. É quando você começa a falar ali sobre um assunto e aí você há uma interrupção da construção sintática, você muda de assunto de repente. Ó, umas moedas velhas caídas no fundo da gaveta. Ele está falando sobre umas moedas que estão caídas lá no fundo da gaveta, relatando como se fosse uma narração. Aí depois ele já muda. Nós descobrimos o seu valor depois que o colecionador as quis comprar. Tá vendo? Então há uma mudança, uma quebra de expectativa aí. Nós temos também a silepse. A silepse é muito tranquila, não confunda a silepse, tá? Com outra figura de linguagem. Eu vejo, às vezes, o aluno confunde muito com a sinestesia, não tem nada a ver. A sinestesia vai ser a mudança de sentidos e a silepse vai ser a falta de concordância aí com a ideia. Como assim, professora? Existe a silepse na gramática, tá? A silepse, ela não é uma... vamos dizer assim, dentro do padrão aí da gramática normativa, porque ela muda a concordância, tanto com o verbo como com o nome, às vezes até com a ideia, com os termos expressos. Então, ela não como se diz, a gramática adequada, essa figura de linguagem, mas ela é aceita dependendo de alguns contextos. Por exemplo, olha do gênero. Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. Vossa Excelência, nós temos aí, vamos dizer assim, feminino, né?
E aí ficou cansado porque está relacionando o quê? Essa Vossa Excelência com certeza deveria ser um homem. Então, aqui há uma silepse de gênero, né? Porque o correto seria você falar ficou cansada por causa do Vossa Excelência. Mas por se tratar de um homem, então eu coloco cansado. E aí aqui eu tenho essa falta de concordância. A de número acontece quando há casos facultativos. A família do réu procurou advogados e queriam saber se ele podia ficar em liberdade durante o processo. Então, aqui a família está no singular, mas queriam aqui vai para o plural, porque a família aqui está no coletivo, né? De pessoa, olha de pessoa. Os brasileiros somos muito crédulos. Então, ou seja, os brasileiros aqui, quando ele fala somos, é porque ele está incluindo dentro dos brasileiros, muito crédulos. Então, fica assim bem estranho, né, a silepse. É igual se eu falar assim, ó, a São Paulo é maravilhosa. É como se eu tivesse colocado a cidade aí antes de São Paulo. Então, fica estranho se eu falar São Paulo é maravilhosa, mas isso é uma silepse, tá ok? A anáfora é muito conhecida, tá? É uma figura de linguagem também usada muito aí para termos de coesão, tá? Ou seja, anafórico e catafórico. Anafórico vem o quê? Uma repetição, tá? Aqui dentro das figuras de linguagem, mas ela também é usada para dizer que foi um termo dito antes, tá ok? Então, lembre-se disso, anafórica vem de antes e catafórico depois. Já na figura de linguagem, é só para mostrar a repetição de termos que já foram ditos antes. Olha o exemplo. Era a mais cruel das cenas, era a mais cruel das situações, era a mais cruel das missões. Então, aqui eu tenho uma anáfora, uma repetição de termos que foi dita aí em cada, né, início aí de cada verso. E aí, aqui tem outros exemplos aqui, né, de anafórica e a gradação. Pessoal, a gradação é muito interessante. É uma forma aí de sequenciar uma ideia, intensificando de forma crescente ou decrescente. Você pode fazer elas da mesma forma, tá ok? Ó, o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu e colheu-se. Aqui nós vemos o que é uma gradação, uma sequência, e uma sequência o quê? Crescente. Ele chorou, berrou, esperneou, tá vendo? Então, isso é chamado de gradação. Já o apóstolo, pessoal, é uma interpelação, ele quase não é cobrado aí, ele é tipo um vocativo, é quando fazemos um chamamento aí, uma oração, um apelo, né? Então, é tudo isso, ó. Ô mar salgado, tá vendo? Ele é usado muito aí também em poemas. Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Então, assim, tá vendo? É apelo, Deus, Deus, onde está que não me responde? Deus, Deus, onde está que me desamparaste? Então, nós temos aí o apóstrofe como isso. Então, pessoal, é bem tranquilo mesmo, tá? Nós faremos aí toda uma retomada de todas essas figuras de linguagem no sábado, quando nós formos fazer aí a correção do nosso simulado. E eu vou estar disponibilizando o simulado para vocês amanhã. Não deixe de fazer o simulado e colocar a resposta lá no formulário para você ver aí o seu desempenho. Tranquilo, pessoal? Estarei finalizando a aula agora e até sábado. Um abraço.